A reportagem do portal Rio das Ostras Online conversou mais uma vez com o deputado estadual Carlos Augusto Baltazar. A nossa reportagem conversou com o deputado sobre vários assuntos, principalmente sobre a falta de segurança em Rio das Ostras. O número crescente de assaltos e homicídios preocupa o riostrense e preocupa também o deputado. Acompanhe a partir de agora a entrevista feita exclusivamente com o portal Rio das Ostras Online para o riostrense. Deputado, a Câmara Municipal de Vereadores deve votar nos próximos dias um empréstimo de 89 milhões para a Prefeitura de Rio das Ostras. Como é que fica a cidade nos próximos anos? Como é que o senhor avalia esse pedido de empréstimo? Aonde possivelmente foram gastos esses milhões? Eu vejo com muita preocupação essa necessidade de empréstimo, ou esse pedido de votação na Câmara de Vereadores desse empréstimo, enquanto, em contrapartida, nós não vemos a transparência da Prefeitura numa audiência pública para mostrar essa necessidade, o que foi investido para que esse recurso seja, esse empréstimo aconteça, ou onde vai ser investido esse recurso. Lamentavelmente, a transparência não tem sido uma constância desse administrador, dessa administração, e eu confio que os vereadores da cidade, eles terão a maturidade de só aprovar esse recurso se a sociedade de Rio das Ostras permitir, se a sociedade quiser. Eu acredito que a Câmara de Vereadores vai fazer uma consulta numa audiência pública para que seja mostrado se é necessário ou não e, se for feito esse empréstimo, onde será investido, onde será gasto o dinheiro do povo de Rio das Ostras. Se esse valor passar 89 milhões no empréstimo, quem é que paga essa conta, deputado? Não, eu vejo com muita preocupação, há 6 meses do término de um mandato, esse empréstimo sem um projeto a ser executado, sem a transparência e a clareza de onde estão investindo ou querem investir esse recurso. E volto a dizer, eu acredito que os vereadores terão a maturidade de mostrar à sociedade e se eles aceitam ou não esse recurso. Em nossa última entrevista, a gente conversando com o senhor, né, e a gente chamando o senhor de deputado, o senhor falava assim, ainda não, ainda falta assinar o termo de posse. Agora já assinou o termo de posse, deputado, de fato, devidamente assinado. É claro que respira aliviado, mas respira também preocupado, que o trabalho aumenta muito. Mas eu estou muito motivado, eu acredito o seguinte, crise se vence com trabalho, crise se vence com criatividade, é com disposição, é com compromisso. E eu estou muito motivado, foram 1 ano e 5 meses de perda de um mandato, do exercício de um mandato que a população me conferiu. Eu confesso que eu sinto que tenha sido injusto tudo isso que aconteceu comigo, até porque o processo pelo qual eu fui punido foi porque eu estava num evento evangélico de um aniversário, um culto evangélico de aniversário da minha esposa. Mas eu acredito que tudo isso que passou me fortaleceu, eu me aprimorei como ser humano, como político, e estou com muita disposição para trabalhar por Rio das Ostras, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, até porque, graças a Deus, eu tive voto em 86 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, essa representatividade me anima muito na Assembleia Legislativa. Já tive a oportunidade de participar de uma votação essa semana, onde nós estamos criando o segundo vínculo para os policiais civis, para que possam também ter o segundo vínculo dando aulas, podendo aqueles que estejam habilitados. Já tem um projeto de minha autoria também para que os bombeiros também possam ter a opção do segundo vínculo, aqueles que capacitados forem para dar aulas também, tanto para os universitários como para o ensino médio. Então, é acima de tudo que eu quero, e estou com muita vontade, muito gás para fazer, é fazer com que o nosso estado possa evoluir, com que a nossa cidade possa crescer, com que nós possamos
fazer com que essa história de crise ela seja resolvida com trabalho, disposição e compromisso. É assim que eu acredito. O portal tem recebido muitas reclamações, né, e pedidos de ajuda na internet e uma preocupação com o aumento da violência em Rio das Ostras. O número de assaltos assustador, claro que não é só Rio das Ostras, mas o número de assalto crescente, o policiamento abaixo do que a gente precisa e uma violência que cresce. É uma preocupação do deputado também? É primordial. Educação, saúde, segurança. Quanto à questão de segurança, eu já terei uma reunião com o secretário, já estamos afinando uma reunião com o secretário de Segurança, para que nós possamos ter, em Rio das Ostras, o tão sonhado batalhão da Polícia Militar. Inclusive, eu, quando prefeito, nós construímos um espaço físico que era justamente para facilitar para que o batalhão da Polícia Militar existisse aqui em Rio das Ostras. Não foi utilizado para o batalhão, foi utilizado para a escola de formação de oficiais, mas agora, administrativamente, já estou com a documentação para mostrar com números ao secretário Beltrame que a companhia é pequena para a necessidade de segurança, não só de Rio das Ostras, como de Casimiro de Abreu e até no Tamoios. Então, meu pleito será para que nós tenhamos um batalhão da Polícia Militar na nossa região, porque a região que mais cresceu no Brasil até 2012, ela também tem que haver esse investimento, assim, crescer esse investimento do governo do estado em nossa cidade, em nossa região. Macaé e Rio das Ostras, hoje nós temos o 32º Batalhão em Macaé, mas nós temos que ter um aporte de profissionais aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Então, na sua reunião com o secretário Beltrame, o senhor vai levar os índices de criminalidade? Vamos levar os índices de criminalidade, mostrar o crescimento populacional e a importância desse aumento de efetivo na região que produz petróleo para todo o Brasil. O senhor, quando anda pelas ruas de Rio das Ostras, e aí eu vou pegar um local como exemplo, Orla de Costa Azul, qual é o sentimento que o senhor tem? Hoje, de muita tristeza com o desmantelamento todo da nossa querida Rio das Ostras, principalmente na questão do turismo. O turismo tem diminuído cada vez mais porque não acontecem eventos turísticos ao longo do ano. Nós agora, inclusive, estamos com o jazz. O evento do Jazz de Rio das Ostras não se sabe, ainda não está definido se vai haver ou não. Eu lamento muito isso, porque eu entendo que turismo é a maior fonte de renda para Rio das Ostras, tem que ser. Nós temos que preparar nossa cidade, desvincularmos-nos da dependência do petróleo, que eu entendo como um grande legado, eu entendo como uma grande bênção para a nossa região, o petróleo, desde que seja investido em infraestrutura, para que os ganhos sejam perenes. Dessa maneira, turismo, nós temos que fazer com que a nossa cidade tome um banho praticamente de zelo, de cuidado, de compromisso com a cidade. Nós não temos sentido isso na cidade. E o que eu estou te falando, não sou só eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos vendo, eles sabem que Rio das Ostras hoje está acontecendo uma baixa estima em todo morador da cidade, que cresceu justamente fruto do prazer de morar em Rio das Ostras, da satisfação de morar numa cidade que reúne praias, que temos um clima maravilhoso, que temos uma área rural que sempre foi acolhedora, como Cantagalo, quando já houveram aqui em Rio das Ostras a tão querida e famosa festa do feijão de Cantagalo. Até economicamente, hoje, com o feijão tão caro como está, nós tínhamos uma política pública que fazia com que Cantagalo também tivesse a maior média per capita de ganho de produtividade no Brasil na produção do feijão. Mesmo sendo uma área pequena, a produtividade, e eu tenho documentos que podem comprovar o que estou te falando. Então, Rio das Ostras era uma cidade que estava
entre as primeiras cidades em qualidade de vida. Lamentavelmente, isso tem decaído, e eu acredito que é só com o trabalho, só com a união das forças políticas, união da sociedade, união das pessoas que amam o Rio das Ostras, para que ela retorne ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Nesse bate-papo nós já fomos à Costa Azul, passamos a Cantagalo, agora eu vou com o senhor ao bairro do Âncora. São mais de 30 mil moradores do bairro do Âncora, estivemos lá recentemente, numa comunidade que estava 3 semanas sem água, sem uma gota d'água. Há uma semana atrás, a essa hora, Rio das Ostras estava contando os corpos e uma tragédia que Rio das Ostras jamais vai esquecer. Bairro do Âncora. O bairro Âncora, eu me recordo, no ano de 2000, quando o censo veio fazer a contagem em Rio das Ostras, o bairro Âncora nem foi contabilizado, porque existiam, na época, próximo de 100 casas. Em 2010, o censo, o IBGE, constatou que Rio das Ostras, que o Âncora era o bairro que tinha o maior número de residências, ainda não era de população. Hoje, o bairro Âncora é o que tem maior número de população. Por isso que nós investimos no ano de 2005 em justamente infraestrutura para aquele bairro que já estava se projetando. Hoje, o que eu sinto é que a prefeitura, os valorosos servidores da Prefeitura de Rio das Ostras, principalmente a fiscalização de obras, eles não estão tendo condições materiais para exercerem a profissão deles e fazer essa fiscalização, e acompanhar essa fiscalização, fazer com que as casas que estão sendo construídas, que haja fiscalização, e se não estiver de acordo com a legislação, que não sejam construídas até, e que haja um apoiamento para que aqueles de menor renda tenham um aporte técnico da prefeitura para poderem construir as suas residências. Hoje, lamentavelmente, isso não acontece. Eu não sou leviano a dizer que o fato aconteceu é culpa da prefeitura, de maneira nenhuma estou falando, mas o que eu estou dizendo, quero deixar bem claro, é que se a fiscalização estivesse tendo condição de trabalho, se os servidores estivessem sendo apoiados pela gestão da administração maior da prefeitura, talvez fosse evitado. É isso que eu quero dizer. Ainda sobre o bairro Âncora, o senhor vai cobrar do governo do Estado a abertura da UPA? A abertura da UPA, a UPA foi construída com um convênio para que a prefeitura administrasse. A parte do Estado foi feita. A parte da prefeitura que não está sendo feita. O funcionamento é que não está acontecendo. E aí eu quero te dizer que, lamentavelmente, nós estamos vendo que os recursos públicos, tanto do Estado quanto do município, não houve um planejamento para que o povo fosse beneficiado. Foi feita, a UPA foi construída, está lá pronta para ser utilizada, só que a prefeitura não houve o planejamento para dizer o seguinte: não podemos absorver esse custo de funcionamento. Então, foi feita, próximo de uma eleição, aconteceu e não se vê o planejamento, a responsabilidade com o dinheiro público. Bom, para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor agora mandasse um recado para cada morador de Rio das Ostras, seja ele minhoca da terra ou não, que aqui nós temos famílias que têm raízes em Rio das Ostras, mas temos muitos que abraçaram o Rio das Ostras por amor a Rio das Ostras. A coisa vai mudar? Vai melhorar? Tem uma palavra de esperança? Eu sou um otimista, até porque, graças a Deus, minha vida é sempre de avanços. E quero dizer, não só para o morador de Rio das Ostras, mas de toda a região e do estado do Rio de Janeiro, quero dizer que eu acredito que com o trabalho tudo melhore. E nós que já vivemos esse mundo,
Já vivemos um momento onde Rio das Ostras foi destaque e ficou entre as 3 primeiras melhores colocadas em qualidade de vida. E o nosso estado do Rio já foi a maior ressonância de turismo, de crescimento no estado do Brasil. Nós estamos agora próximos de recepcionarmos em Olimpíadas. Eu acredito que com o trabalho, essa crise que está acontecendo do petróleo, ela logo se dissipará e nós brasileiros, que brasileiro não desiste nunca, não é? O brasileiro é guerreiro, valente, trabalhador, e nós logo estaremos superando isso. Basta trabalhar, basta ter compromisso, basta querer que o melhor aconteça. Vai acontecer. Reportagem Rio das Ostras Online, o seu portal de notícias em Rio das Ostras e região.